Muito bem, vamos agora completar o nosso primeiro módulo, tributos, estudando a parte 4, que diz respeito à última espécie tributária, que são as contribuições parafiscais ou especiais. Já vimos o que é uma taxa, já vimos o que é uma contribuição de melhoria, um imposto, os empréstimos compulsórios, e vamos estudar agora as nossas contribuições parafiscais ou especiais. Observem que, assim como no texto ao qual nós nos referimos aos empréstimos compulsórios, nós só colocamos dispositivos constitucionais porque o CTN não cita nada a respeito dos empréstimos compulsórios. E assim ocorre no caso das contribuições parafiscais ou especiais. Os artigos são 149, 149-A e 195 da Constituição Federal. Então, por este mesmo motivo, como foi no caso dos empréstimos compulsórios, o CTN não é citado porque não há dispositivo no CTN a respeito dessas duas espécies tributárias. Muito bem, então vamos ver o que determina a nossa Constituição com relação às contribuições parafiscais ou especiais. Artigo 149 da Constituição. Compete exclusivamente à União, instituir, e aí vem as contribuições. Contribuições sociais, o primeiro tipo, de intervenção no domínio econômico, o segundo tipo, e do interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, etc. Então, observe que são 3 tipos de contribuições parafiscais ou especiais. Sociais, de intervenção no domínio econômico, chamada CID, e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas contribuições corporativas, enfim. Sociais, de intervenção no domínio econômico, as CID, e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, que são as contribuições corporativas. Muito bem. A Constituição determina ainda, no artigo 149, que terão que ser observados alguns princípios, etc., que nós vamos estudar todos eles, não se preocupem em identificá-los agora, eu vou falar daqui a pouquinho sobre todos eles. E o artigo 149-A traz uma contribuição que não é de competência da União, é de competência do município e do Distrito Federal. Dos municípios e do Distrito Federal. O que aconteceu foi o seguinte: quando nós estudamos taxa, nós vimos que para que o fato gerador, ou seja, o serviço, seja fato gerador de taxa, tem que ser específico e divisível. E vimos que o Supremo Tribunal Federal, já com súmula vinculante, determina que o serviço de iluminação pública não pode ser custeado por taxa. Por quê? Porque, embora seja específico, eu sei por qual atividade eu estou pagando, ele não é divisível, porque não há como mensurar a utilização de cada contribuinte, no caso do serviço de iluminação pública, e proibiu a cobrança dessa taxa. E aí os prefeitos se reuniram desesperados, foram ao Supremo e disseram: vocês precisam mudar essa aí, porque não está dando, nós precisamos desse dinheiro. E aí os ministros: não, olha, não tem jeito, já simulamos, não vamos mudar. E aí um deles teve uma ideia fantástica. Eu não vou aqui citar o nome, mas teve uma ideia fantástica. Por que vocês não mudam de nome o tributo? Chama de outra coisa qualquer, porque aí nós deixamos. E assim foi criado o artigo 149-A da Constituição. Observe aqui: os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis
para o custeio do serviço de iluminação pública. E ainda determina que é facultada a cobrança na contribuição na fatura do consumo de energia elétrica. Então, hoje, quando você pega a conta de luz, que é uma tarifa, nós sabemos disso, porque você paga a concessionária, são duas relações jurídicas, poder público para com a concessionária e a concessionária para com o usuário. Nesse caso, normalmente vem cobrando a CIP, né, Contribuição para a Iluminação Pública, junto da conta de luz. É um valor que foi criado em substituição à taxa de iluminação pública julgada inconstitucional, porque o serviço era específico, mas não era divisível. Certo? Então foi criada a contribuição para o serviço de iluminação pública no artigo 149-A da Constituição. E aí os municípios e o DF, através das suas respectivas leis, instituíram essas suas respectivas contribuições, né, para o serviço de iluminação pública. Então, nós temos, basicamente, contribuições de competência da União. Quais são as da União? Sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, que vamos estudá-las. E esta, de competência do município e do Distrito Federal, que é para o serviço de iluminação pública. Ok? Então, minha gente, vamos lá ver um resumo disso. Contribuições para fiscais ou especiais de competência exclusiva da União, artigo 149, e de competência dos municípios e do DF, artigo 149-A, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. Certo? Muito bem. Já as contribuições da União, voltando aqui, aquelas previstas no artigo 149, e eu chamo a atenção aqui, voltando para o artigo 149, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, adiantando, são as contribuições sociais, o primeiro tipo, essas de competência da União, do artigo 149. Sociais gerais, FGTS, salário e educação, e para a Seguridade Social. Estas contribuições para a Seguridade Social, nós vamos ter que dar uma atenção muitíssimo especial para elas. Vamos dedicar uma boa parte dessa parte final do módulo tributo para as contribuições para a Seguridade Social, estudando o artigo 195 da Constituição Federal. Então, contribuições para a Seguridade Social. E depois temos as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas corporativas. Muito bem. Mas antes de estudarmos o grande barato que são as contribuições para a Seguridade Social, que vai exigir mais, nós vamos conversar sobre essas duas, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito bem. O que são contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas? São contribuições, por exemplo, CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, contribuições para o CRM, Conselho Regional de Medicina, CRO, etc. São contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito cuidado, porque nós hoje convivemos no Brasil com as contribuições sindicais obrigatórias, como é o caso dessas que eu citei, e as facultativas. Mas, evidentemente, só as obrigatórias é que são espécies tributárias. E contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Ora, as CID, elas surgem, por exemplo, existe uma contribuição de intervenção no domínio econômico que nós pagamos hoje
que é assídio sobre combustível. Hoje, quando você abastece o carro, tem assídio sobre combustível. O que aconteceu? O governo achou que estava muita bagunça, a questão dos combustíveis, adulteração, sonegação, e criou essa contribuição para intervir no domínio econômico, controlar aquela situação, intervir no domínio econômico. E cobra de nós, infelizmente, né, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis. Certo? Então, sempre, por exemplo, houve uma época, uma geada nos laranjais da Flórida, que é a região que mais produz citros no mundo, matando a maioria dos laranjais. Com isso, o preço da laranja no mercado internacional disparou. O brasileiro viu que o preço estava muito bom no mercado internacional e planta laranja, planta laranja, planta laranja. Só que eles esquecem que a hora que estiverem produzindo, os laranjais aqui plantados também estarão produzindo os que foram replantados na Flórida, talvez até antes. Havendo uma superprodução e o preço despenca. Então o governo intervém no domínio econômico, orientando o citricultor, controlando a produção de mudas e cobra do próprio interessado, que é o citricultor, o exportador de sucos, essa contribuição de intervenção no domínio econômico para controlar a comercialização, produção, etc., de citros e de sucos. Ok? Então, sempre o governo pode, achando que tem que intervir no domínio econômico, criar essa contribuição com esse objetivo. E é uma das espécies tributárias, uma das contribuições criadas pela União. Somente a União pode instituir as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Existe uma outra contribuição, como exemplo, que é o adicional ao frete para renovação da marinha mercante. De acordo com o STJ, essa contribuição de intervenção no domínio econômico tem como fato gerador o transporte de mercadoria e a base de incidência, o frete. Ou seja, o que acontece aqui? O AFRMM, adicional de frete para a renovação da marinha mercante, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. A navegação de cabotagem é nas vias internas do país e na costa. Então, o governo intervém nessa navegação de cabotagem, controlando, etc., por interesse dos próprios prestadores de serviço e cobra deles a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Ok? Então, este é um exemplo típico de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Muito bem. Mas, agora nos referindo às contribuições somente da União, nós já falamos daquela de competência dos estados. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário,
gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na LAC Concursos. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique, claque.